ao webinar. Vamos então começar a falar aqui de investimentos temáticos na realidade. E o que é que vamos aqui considerar? Vamos escolher setores, sobretudo, ainda antes de empresas, para o qual vejamos que existe aqui um maior potencial de crescimento a longo prazo. Vamos dar aqui sempre duas opções, ou seja, num total de 6 escolhas, e depois em alguns segundos vou-vos pedir para na caixa das sugestões, após dizermos aqui os setores, indicarem qual é que preferem. É dinâmico, são vocês que escolhem qual o caminho que vamos percorrer. Basicamente, no final, nós vamos ter 6 setores escolhidos. Desses 6 setores, vamos ver quais as empresas aqui, se calhar com uma maior relevância, digamos assim. Podem ser determinadas empresas, podemos alterar, não é relevante, ok? E basicamente o objetivo é, na parte mais prática, com essas 6 escolhas, a nível de investimento temático, construirmos uma carteira diversificada, ok? Independentemente do valor, ou seja, dividir uma carteira por 6 instrumentos diferentes, que nos permitem fazer aqui exposição. Isto basicamente é apenas uma forma de vermos este tipo de investimento. Poderíamos fazê-lo também através de ETFs, ok? Nada impediria que o fizéssemos. Neste caso, e tendo em conta que é algo que já foi feito anteriormente, acho que se calhar é mais relevante irmos para uma seleção de empresas para também terem aqui a noção do que é analisado, vamos dizer assim, depois de definirmos um setor e não o conhecermos, ok? Assim sendo, se todos estiverem preparados, vamos começar. O que é que eu vos vou pedir? Nós vamos abordar vários temas. Vocês depois têm alguns segundos para na caixa de sugestão, entre as duas opções disponíveis, me indicarem que caminho queremos percorrer. Ok? Então, vamos avançar. Começando pelo setor da energia. Qual será aqui a principal fonte de energia a longo prazo? Ou seja, tendo em conta os desenvolvimentos que temos vindo aqui a ver nos últimos tempos, temos aqui o setor elétrico a ter aqui uma grande performance. Temos também, por outro lado, o setor petrolífero, de certa forma, penalizado, mas também dando aqui alguns sinais, por vezes, de querer recuperar, ainda que bem que tímidos. Ainda agora com a questão das reservas de crude norte-americanas, por exemplo, são 2 temas que vamos aqui considerar. Assim sendo, começávamos desta forma. Se cada um de nós tivesse que escolher um setor, qual deles é que escolheria? Petróleo ou gás natural ou empresas de energia renovável? E isto é uma questão individual. Se puderem pôr na caixa de texto, fazemos desde já aqui uma pré-seleção, vamos dizer assim. E que vamos aqui optar pela energia renovável. Assim sendo, se escolhêssemos petróleo e gás natural, já agora isto são apenas exemplos, poderíamos construir uma carteira com estes exemplos, tendo em conta que escolhemos energia renovável. Eu tomei a liberdade de dar aqui 3 exemplos, basicamente a SolarEdge, a EDP e a Vestas. Ok? Vamos então tomar a primeira decisão como energias renováveis. Quanto à empresa que depois vamos utilizar, podemos falar destas eventualmente, mas podemos falar de alguma outra também que depois vos faça sentido. Então, e vamos considerar aqui, por exemplo, SolarEdge. Passando então aqui para o tema número 2. Deixa eu aqui avançar, temos aqui mais uma resposta. Ok, certo. Quanto à análise de empresas, não estejam preocupados. No final, mesmo no final, eu vou aqui se calhar também, depois saindo aqui da parte do investimento temático, demonstrar se calhar aqui como analisar uma empresa de forma rápida e se calhar aqui de uma forma diferente, ou seja, não tanto a nível de análise técnica, mas a nível de análise fundamental, aqui 2 ou 3 indicadores que vos podem dar uma ajuda, pelo menos a fazer uma pré-seleção do que é que queremos acompanhar. Então, vamos para a questão número 2. A nível de comunicação, qual a nossa principal forma de comunicação e consumo de conteúdos? E antes de avançarmos nesta seleção, eu iria dar-vos aqui se calhar 2 notas que são relativamente importantes. Se por um lado temos aqui as empresas de conteúdos e poderemos falar
está na boca do mundo, empresas como o Facebook, que têm, digamos aqui, aplicações de comunicação como o WhatsApp, poderemos também falar a nível de comunicação, agora com as empresas com o 5G à porta e que provavelmente vai mudar toda a nossa forma de comunicar, ok? Assim sendo, se tivéssemos que escolher um tema, iríamos escolher o quê? Telecomunicações ou New Media? Sendo que qualquer uma delas é válida. Isto aqui é ao vosso critério. Principais diferenças. Se olharmos para telecomunicações, temos que olhar para o potencial de crescimento do 5G. Se olharmos para o New Media, temos que olhar para o potencial de crescimento, por vezes, de pequenas empresas neste segmento e que podem ter aqui mais-valias potenciais mais rapidamente. Agora, deixa ao vosso critério. Ok, e acho que desta vez fiquei surpreendido, parece-me que vamos para telecomunicações. Eu estava à espera, de facto, que viéssemos aqui pelo caminho do New Media, mas parece-me bastante interessante percorrermos este caminho das telecomunicações. Olhando agora para este setor e vamos avançar nesse sentido. Tudo bem, nós temos telecomunicações e temos New Media. Uma questão, independentemente destes são apenas exemplos, mas eu chamava a atenção para olharmos para algo relevante. Se olharmos para as empresas que estamos aqui a ver, a Telefónica, a Verizon, a Deutsche Telekom, a AT&T ou até a Vodafone, podemos também, na seleção de empresas que vamos acompanhar, tomar já agora um outro fator de consideração, que é, muito bem, eu quero estar exposto a telecomunicações, por exemplo, qualquer uma das opções, e não vamos olhar para a análise técnica nem para fator, esta é melhor que a outra, para já. Podemos olhar para regiões onde as mesmas estão. Ou seja, se eu quisesse, por exemplo, estar exposto ao setor europeu e ao setor norte-americano, por exemplo, e independentemente do resto, eu podia tanto pegar numa Telefónica e numa Verizon, como poderia pegar numa Vodafone, tendo em conta a sua abrangência, e numa AT&T, ok? Mas é algo que também podem aqui ter aqui consideração. Quanto às empresas, não se preocupem, nós vamos aqui depois escolher as que vocês pretenderem no final, ou seja, nós vamos fazer 6 escolhas por setor e depois sobre estas ou outras vamos fazer a construção de uma carteira. Então, neste caso, vamos selecionar tema número 2, telecomunicações. Vamos então para o tema número 3. O principal fornecedor de medicamentos. Um tema que está aqui, digamos, muito presente estes dias, aqui o setor da saúde, efetivamente. Relativamente a esta questão, poderemos aqui avançar. Peço desculpa que foi-me aqui colocada uma questão no chat. Permitam-me só questionar, alguém está a sofrer aqui cortes ou a nível de som que estejam aqui a identificar? Temos aqui esta situação identificada, assim sendo. Prefiro que me digam desde já. Ok, perfeito. De qualquer forma é o seguinte, sim, estava-me aqui a questionar se nós vamos proceder à disponibilização da gravação deste webinar. Claro que sim, sem problema, após 2 dias, 3 dias depois do webinar nós disponibilizamos. De qualquer forma, vamos então aqui avançando. Forma de medicamentos, fornecedor de medicamentos. Vamos avançar tendo em conta farmacêuticas tradicionais ou empresas de biotecnologia. E temos aqui mais, então, uma escolha que poderá ser interessante. Vamos mais alguns instantes. Ok, e parece que temos novamente um vencedor. Vamos para a biotecnologia. Então, terceiro, biotecnologia. Assim sendo, se olharmos para aqui empresas tradicionais, podemos olhar para empresas que têm estado muito na comunicação social, como a Pfizer e a Bayer, mas depois também podemos olhar então para a biotecnologia, como a Gilead e a Amgen,
vamos provavelmente avançar neste campo, então, como selecionado. Então, temos aqui uma questão, só ver aqui o que se coloca. Ok, certo. Sim, a construção de carteira será efetuada no final, efetivamente. Então, vamos então avançar. Próximo tema. Meios de transporte. Qual será aqui o principal meio de transporte, considerando aqui o próximo horizonte temporal, efetivamente? E as opções que temos serão carros elétricos ou carros tradicionais. Podem dar aqui as vossas respostas também, para podermos avançar. Ok, só mais um minuto. Perfeito. Então, os elétricos ganham. Vamos então considerar para este tema carros elétricos. Então, nos automóveis tradicionais temos as principais marcas, apesar de, e isto é aqui uma questão complicada, porque, por exemplo, estas duas empresas já estão a avançar consideravelmente também nos automóveis elétricos, BMW e Volkswagen. Se falarmos nos mais conhecidos, temos então a NIO e a Tesla, que têm tido aqui as performances que temos visto. Então, quinto tema de investimento e quase no final. Quais os países, como é que os países vão defender no futuro? E aqui, novamente, uma questão: defesa militar ou cibersegurança? Aqui é um tema que pode ter aqui alguma relevância e até alguns ETFs também, por vezes, já estão aqui a acompanhar qualquer um destes dois temas. Pergunto-vos, qual dos dois temas é que iremos aqui seguir? Ok, e parece que temos um largo vencedor pela quantidade de respostas. Vamos dar aqui só mais um minuto. Já agora, esta questão é muito relevante, uma curiosidade que provavelmente poucos conhecem. Existem aqui, nós neste webinar, como referi, vamos falar de empresas específicas só para termos aqui, fugir aqui um bocadinho dos ETFs. No entanto, qualquer um destes dois temas, se pesquisarem, são dos temas com mais ETFs disponíveis. Se começarmos por ter bastantes ETFs disponíveis a nível de mercado norte-americano, neste momento do lado europeu também já começam a surgir ETFs com algum volume de negociação relevantes nestes dois setores. Porquê? Porque qualquer um deles acaba por ser relevante, efetivamente. Então, olhando aqui para as vossas respostas, ficamos com cibersegurança. A nível de empresas que poderíamos aqui considerar para defesa militar, temos estas aqui, efetivamente. A própria Boeing, e muitos perguntam porque é que a Boeing aqui está, sim, também é aplicado, porque o principal equipamento militar é definido aqui também pela Boeing no que toca a aviões, efetivamente. Na cibersegurança, temos aqui algumas empresas conhecidas, nomeadamente a Cisco. Okay? Última questão. Qual será a indústria têxtil que irá crescer na Europa? E agora vamos trazer as coisas aqui um bocadinho mais para o pé de casa. Ou seja, deixa eu só ver aqui. Exatamente, uma questão. Temos aqui o vestuário casual ou luxo. Qual dos setores terá aqui uma performance mais favorável? Uma das questões que devem aqui considerar será o seguinte: no caso do vestuário mais casual, de empresas com maior escala, por vezes até, não nos podemos esquecer que o fator preço também vai influenciar as margens da empresa. Ou seja, por vezes, uma empresa de luxo com menos vendas tem maiores margens. Por vezes,
também o facto de ter menores margens permite aqui um volume considerável. Por isso, novamente, entramos aqui numa questão complicada. Por isso, pergunto, qual dos dois vamos explorar na nossa carteira de investimento? Ok, renhido. Alguém que ainda não tenha respondido para desempatar? Neste momento estamos muito empatados nesta questão. E acho que com esta minha pergunta acabamos por desempatar com luxo. Ok. Vamos para o setor de luxo. Perfeito. Assim sendo, se considerarmos aqui as marcas casuais, teríamos aqui, por exemplo, a Inditex, que no mercado espanhol tem uma grande relevância. Podíamos falar da Adidas, a cotar no mercado alemão, também com uma relevância bastante abrangente. Se falarmos das marcas de luxo, podemos facilmente falar por nomes bastante conhecidos, como a Farfetch, que teve um crescimento exponencial bastante relevante, a Estée Lauder ou a Louis Vuitton. Ok, e com isto temos 6 temas. Vamos pôr aqui mais um. Eu estava convencido que eram 6, são 7. Vamos terminar só com o tecnológico. O setor tecnológico vai vencer aqui no nosso dia a dia. Vamos pôr o software ou a inteligência artificial? Qual dos dois vamos aqui escolher para terminar a nossa carteira? Estava convencido que eram 6 temas, vamos considerar 7. E passamos à construção da carteira. Ok, e aqui, sem grandes surpresas, a inteligência artificial vai claramente à frente. Vamos considerar desta forma. Assim sendo, temos então as nossas escolhas feitas. Agora, se me permitem, eu iria voltar um bocadinho atrás, ao início da nossa apresentação, e vamos olhar para empresas. Então, no primeiro tema de investimento, nós escolhemos a energia renovável. Se escolhêssemos estas, eu já agora eu utilizei aqui o market cap como consideração. Destas 3 empresas, qual das 3 vamos aqui considerar? Alguma preferência? SolarEdge, EDP ou Vestas? Eu iria sugerir simplesmente deixarmos a EDP de fora por uma razão. O mercado vai estar fechado. Mas poderemos também considerar, não interessa, a ordem fica pendente, fica ao vosso critério. Se quiserem considerar, poderemos aqui ver. Ora bem, e parece que a Vestas vai à frente. Então, para o primeiro, vamos pôr o nosso investimento na Vestas. Atenção que depois nós vamos fazer alterações, por isso não será problemático. No segundo tema de investimento, basicamente aqui a nível de comunicação escolhemos telecomunicações. Assim sendo, pergunto, das empresas que aqui estamos a verificar a nível de market cap, alguma preferência que queiram aqui considerar? Aqui podemos olhar para até por 2 questões e nós agora estamos a escolher uma, mas um investidor que possa querer estar exposto a um setor, por exemplo, como este, enquanto que, por exemplo, no setor do luxo não é tão relevante, no setor das telecomunicações, o avanço, por exemplo, dos Estados Unidos na rede 5G face à Europa já é relevante, ou seja, 2 opções poderiam até ser consideradas em cada um dos continentes. Mas de qualquer forma questiono, alguma preferência nestas empresas que queiram considerar? Ok, a AT&T é aqui a grande vencedora desta questão. Pronto. A nível do terceiro tema, medicamentos, ganhou a biotecnologia, ok. Se considerarmos em biotecnologia, alguma empresa que queiram aqui considerar, destas que estamos a ver, ou até se quiserem sair fora da caixa, sem problema nenhum de por mim. Desde que esteja a respeitar o tema, não é relevante para mim. Ok. Aqui a Guildhead ganhou. De qualquer forma, depois quando estivermos a fazer, não há problema se a gente fugir um bocadinho e acrescentarmos aqui mais alguma. Perfeito.
Próximo tema. Transporte pessoal. Carros tradicionais ou elétricos. Nós ganhamos com os carros elétricos. Como referi, aqui as escolhas já não estão assim tão atualizadas quanto isso, como por exemplo estes dois fornecedores já têm aqui também uma grande relevância, mas tecnicamente podíamos falar de NIO, podíamos falar de Tesla. Pergunto-vos qual as vossas preferências para construirmos. Ok. Parece que a Tesla ganha de longe. Vamos então selecionar aqui a Tesla. Vamos então, salvo erro, para a nível da cibersegurança, ou seja, defesa tradicional ou cibersegurança. No caso da defesa militar tínhamos estas empresas, da cibersegurança temos estes três intervenientes, podem sugerir outras se acharem relevante, só vos peço é para respeitarmos os temas. Ok, e aqui, sem grandes dúvidas, que a Cisco automaticamente sobressaiu. E pronto, dois temas a faltar. Vamos então escolher agora indústria têxtil, luxo ou casual. Escolhemos luxo. Qual delas é que vamos aqui considerar? Ok. E novamente, sem grande surpresa, uma grande maioria para a Farfetch, efetivamente. Até nos dá jeito porque o mercado está aberto e assim, se calhar, conseguimos ter aqui mais algumas questões. Última questão que tem a ver então com o setor tecnológico que vai prevalecer. Software ou inteligência artificial, escolhemos inteligência artificial. Assim sendo, o que é que iríamos aqui considerar? Novamente, estamos abertos. Se vocês quiserem, por algum motivo, fugir a estas pré-seleções, eu só olhei para a market cap. Por isso, se quiserem fugir a esta e promover alguma outra diferente, para mim estejam à vontade. Ok, NVIDIA. Então já lá vamos às anteriores. Ok, neste momento temos então uma série de empresas selecionadas e agora iríamos construir a nossa carteira. Na construção de carteira, eu iria só tentar vir buscar aqui. Ok. Na construção de carteira, eu estou a utilizar aqui uma conta demo que podem também testar. Para quem ainda não tem conta aberta, efetivamente é possível. Pelo que, ok, estava só a garantir que vocês estavam a conseguir ver a minha plataforma. Perfeito. Então, com as escolhas que fizemos, o que é que eu iria fazer? Tenho aqui uma lista, eu posso criar uma nova, efetivamente, ou posso fazer as ordens. Eu vou sugerir fazermos aqui, então, uma nova lista e vamos chamar-lhe seleção. Ok. E, em primeiro lugar, vou colocar aqui as empresas que selecionamos. Energias renováveis, indicaram-me Vestas. Vamos procurar. Ok, provavelmente já não vamos conseguir colocar ordem, mas vamos já começar então por aqui, que se calhar é mais fácil. Então, seleciono, transação, vamos comprar. Eu vou tentar pôr aqui um valor, vamos dizer 2.500 em cada uma. Ok, e vamos comprar a mercado. Confirmamos. Ok, está aqui em ordens, está em curso. A seguir, tínhamos então o fator das telecomunicações. Acho que era isto exatamente. Telecomunicações. E o que escolhemos a nível de telecomunicações foi a AT&T. Não é problemático. Vamos pesquisar aqui por T. Ou AT&T. Fazemos o mesmo. Transação. Não alterou. Vamos aqui AT&T.
tentávamos manter o equilíbrio. Já agora, na construção desta carteira, eu estou a pôr um contravalor aproximado de 2.500 euros. Ou seja, venho aqui e digo o valor em euros que quero colocar e ele calcula-me aproximadamente o número de ações que eu vou aqui colocar. Coloco uma ordem a mercado. E está feito. A AT&T ele já conseguiu comprar, já está na nossa carteira. Próxima seleção, a Gillhead. E eu estou a colocá-la aqui nas listas de acompanhamento por uma razão específica. Depois já vão perceber o porquê. Gillhead. Não me está a aparecer. Porquê? Só aqui voltar atrás. Ok. Estou a escrever mal. É isso. Ok, já cá está. Gillhead. Adicione. E novamente, transação a mercado. Pomos o mesmo valor. E aplicar. Está-me a surgir aqui algumas questões. Não está aqui. Vende, comprar, mercado. Só ver aqui. Perfeito. Então, Gillhead também já temos. Vamos para os carros elétricos. Comprar Tesla. Esta será fácil. Ok. Fazemos a compra. Colocamos o mesmo valor. Aplicar. Vamos comprar a mercado. Aqui só nos dá para 4 unidades. Está colocado também. Vamos comprar agora a Cisco em cibersegurança. Okay. Estou a colocar ordens a mercado, depois já vamos ver que pode não fazer parte da estratégia. Só o estou a fazer já agora para podermos ficar com pelo menos parte da carteira já aqui colocada, para percebermos depois como é que acompanhamos este portfólio. Se não, poderíamos colocar ordens limite com análise fundamental. Okay? Pronto, a Gillhead também já cá está. Acabámos de adicionar também aqui a Cisco. Vamos então agora buscar a Farfetch para o setor de lucro. Compramos. Novamente o mesmo valor. Okay. Aqui e colocamos o montante que queremos investir. Mercado 46, executar. Ok. E agora vamos buscar a Nvidia. Ok, faço aqui a transação. E terminamos. Vamos comprar também exatamente o mesmo valor. Ok. Vamos comprar a mercado. Pronto. E com isto já tínhamos uma carteira efetuada. E há pouco eu estava a dizer que já iria explicar porque é que estava a colocar os títulos à mesma na lista de acompanhamento à parte quando já estava a fazer as ordens. Muito simples. Algumas ordens não são executadas. Por exemplo, os mercados que estão fechados. E se transpusermos isto para um caso real, eu provavelmente não vou querer fazer todas as minhas ordens a mercado. Ok? Isto até porque pode não me compensar. Então, se eu colocar primeiro numa lista de acompanhamento aquilo que eu quero comprar, eu consigo ver perceber imediatamente o que é que já está executado e o que é que não está. E venho logo aqui e percebo que há uma das ações que não foi executada. Porque consigo comparar de cima para baixo imediatamente o que é que eu quero e o que é que está. A partir deste momento, ou seja, nós tínhamos um portfólio distribuído por setores,
e tínhamos basicamente alocado o mesmo valor a cada um deles, ou seja, o mesmo peso. Porque é que isto é importante? Eu não sei se recordam, quando falámos das telecomunicações e quando chegámos à conclusão da AT&T, eu tinha referido que podemos considerar, por vezes, a questão também de mercados, ou seja, a diferença de mercado europeu e de mercado USD. Eu posso querer estar exposto a um determinado setor, digamos assim, mas posso querer exposto a uma moeda diferente e posso estar exposto também aqui a uma economia diferente. Propriamente, por exemplo, aqui a questão da AT&T, muito possivelmente eu iria querer também estar exposto aqui ao setor europeu. Porquê? Não estamos tão desenvolvidos. Basta olharmos para Portugal, apesar de não ser exemplo, há alguns países da Europa, por exemplo, a Alemanha, já tem um desenvolvimento considerável na parte do 5G e aqui a questão, por vezes, e saindo até um bocadinho do tema, mas mantendo, a questão não é tanto a questão da rede móvel e da velocidade, é a questão da internet das coisas. Cada vez mais estamos a verificar uma série de equipamentos ligados à internet. Okay? Temos, por exemplo, os equipamentos tão simples como os Google Home ou os assistentes virtuais da Amazon, que já começam a fazer parte quer da vida pessoal das pessoas, quer até de algumas empresas, ok? E como tal, é algo que o 5G vem dar aqui uma ajuda claramente a nível de comunicação, a nível de tipo de comunicação, e pode vir a ser relevante. O que é que eu quero dizer com isto? Imaginemos que eu fiz esta carteira no momento zero, ao dia de hoje. Se eu quiser manter-me nestes setores, eu agora teria outras possibilidades. Ou seja, se eu definir, por exemplo, que quero fazer um reforço mensal desta minha carteira, ou posso manter-me estritamente aqui nestas ações escolhidas, ou se calhar vou procurar as mesmas ações ou do mesmo setor num outro mercado e vou fazer exatamente o mesmo esquema, ou seja, o mesmo equilíbrio. Ok? Imaginem, por exemplo, que eu queria adicionar no setor da comunicação uma Vodafone ou uma Deutsche Telekom, provavelmente iria abrir uma posição também com o equivalente de 2.500 euros e simplesmente mudava a moeda. Estão-me a surgir aqui algumas questões. Estão-me aqui a perguntar por outras empresas. É assim, poderemos, eu estou a dar o exemplo da Vodafone por ser um exemplo global, mas poderíamos pegar em qualquer uma delas para construir esta carteira. Importante, o que é que poderíamos agora fazer quando temos a carteira, pelo menos no momento zero, temos uma carteira construída? Vamos definir se queremos esta carteira para longo prazo ou não, ok? E nesse sentido é importante o seguinte, se eu quiser uma carteira para longo prazo, eu posso, se calhar, salvaguardar as minhas posições, mas de uma forma muito menos justa. Ou seja, imaginemos que eu estou confiante na minha carteira, mas tenho medo, por exemplo, que tendo em conta as valorizações da Farfetch, que ela anda um bocadinho para trás, ok? Eu posso pôr-lhe aqui um stop, ok? E posso definir que eu estou disposto a arriscar, por exemplo, que determinada empresa ande para trás 5%. Vinha aqui adicionar, punha um limitar perdas por percentagem e punha aqui 5%. Se eu fizesse isto, ou seja, ela está a cotar nos 65, eu mantinha aqui a minha consideração desta empresa no meu portfólio, desde que ela não caísse abaixo dos 61. Porquê que isto é importante? Muito simples, à medida que eu for colocando aqui as empresas que estou a acompanhar, ok? Se alguma delas sair da performance que eu considero base, seja desvalorizar mais de 5% no período em que eu a tenho em carteira, automaticamente posso querer sair. Se ela se mantiver, vamos dizer aqui que quer manter este valor. O que eu faria, e isto atenção, não é nenhuma recomendação, mas é apenas uma sugestão de acompanhamento de carteira, que é, imaginem que a empresa começava aqui a subir, e vamos dizer que ia, por exemplo, para os 70, eu no mínimo atualizava este stop para o meu ponto de entrada, ok? Só não recomendo fazerem isto no imediato, pois o risco de serem imediatamente executados é grande e se estivermos a falar de uma empresa para longo prazo, se calhar é uma visão que não faz tanto sentido, ok?
Eu não sei se tem alguma dúvida do que temos vindo aqui a falar a nível de construção por investimentos temáticos. Se quiserem, estejam à vontade. Ainda antes de irmos para o final, eu indiquei que iríamos dar aqui um pequeno toque a nível de análise fundamental e iremos fazê-lo. Mas agora para tentarem perceber se existe aqui alguma dúvida no tipo de construção de carteira que foi feito, alguma questão que quisessem ver aqui mais explorada. Ok, perguntam-me qual é a plataforma que eu estou a utilizar. A plataforma que estamos aqui a utilizar é a Big Global Trade, ok? Que é o que utilizamos para este webinar. Existem outras plataformas, optamos por esta porque é uma das únicas que tem ações, ok? Mas eu vou-vos dar um exemplo de uma outra plataforma que também para esse sentido. Perguntavam também a nível do stop que eu coloquei, se ela for aos 70 e voltar aos 65. Aí eu faço uma sugestão a cada um de vocês que é o seguinte. Vamos imaginar, por exemplo, estávamos a falar dos 65. Entramos agora aqui a 65 na Farfetch e eu defini que estou disposto a arriscar 5%. E se ela baixar mais de 5%, eu prefiro sair do que estar a manter esta aposta no meu portfólio. Perguntavam-me se ela for aos 70 e voltar aos 65, pode ser executado. Ou então, o que eu sugiro, e isto é uma questão que também podem ver, eu pus um stop simples. Seja, se ela desvalorizar aqui, até este ponto, cai. Imaginemos que, por exemplo, eu já estava a ganhar e vamos dizer que ela estava nos 70, ok? Vezes 46, já estamos a falar de uma mais-valia bastante considerável. Eu alteraria este stop aqui no limitar perdas, ou seja, para perceberem, eu clico no que tenho, ou se não tiver, faço adicionar e alterava o tipo de stop. Clicava aqui no limitar perdas e punha um trailing stop, à mesma com os 5%. Ou seja, ao alterar, depois tem aqui o ponto, o que é que isto iria ocorrer? À medida que a posição fosse a meu favor, eu mantinha a posição. Quando ela andasse 5% para trás, ele fechava a posição. Qual era aqui a questão? Se ela fosse para os 60, para os 70, ok? Se ela andasse 60, se ela andasse 3 dólares e meio para trás, ou seja, já dentro do meu lucro, se estivéssemos a falar, se ela estivesse nos 70, se ela estivesse aqui nos 66, apesar que ligeiro, eu já ganhava alguma coisa. E a questão é, à medida que ela for subindo, eu tenho sempre o stop 5% atrás. Ou seja, vou sempre já salvaguardando lucros. É uma das formas. Posso não colocar, ok? É uma decisão. Eu só digo isto porque por vezes saem resultados que não são animadores ou alguma notícia específica e se tivermos um movimento drástico superior a 10%, estamos salvaguardados. Só um instante. Pronto. É nesse sentido que eu deixo a indicação de utilizarem stops. Faziam-me aqui outras questões. Perguntavam-me se o stop é de facto um stop ou se é uma ordem mental. Não, é mesmo um stop. Ou seja, é mesmo colocar aqui, eu prefiro sair se determinado ponto for tocado. Ok? Também se podem gerir os stops automaticamente. Ou seja, eu poderia, uma questão tão simples como, no momento zero, não querer e retirar. Ou seja, vir aqui e retirar. Fazer o cancelamento do stop. Ok? Se eu quisesse fazê-lo, tudo depende. Desligava e ok. Pronto. E só quando tivesse aqui com alguma mais-valia que iria fazê-lo. Até porque nós não podemos deixar de olhar para as comissões. Ou seja, este valor não foi o valor que eu paguei para entrar em cada uma das ações. Este é o valor que já está a considerar para sair. Ok? Ou seja, quanto é que eu paguei para entrar e quando eu quiser fechar posição, quanto é que eu vou pagar? Ou seja, no total vou ter 34 dólares aproximadamente em cada uma para cada uma das ordens. Ok? E como tal, é algo que temos que considerar. Temos aqui mais questões, sem problema. Okay. Estavam aqui a perguntar sobre os dividendos. A nível dos dividendos, eu vou-vos dar aqui uma ferramenta se calhar diferente e que não tem a ver com esta plataforma, que é
temos que considerar os dividendos. Se olharmos para a maior parte delas, nós estamos a falar de empresas que estão cotadas em mercado norte-americano, okay, que fazem genericamente pagamentos 4 vezes ao ano, ok? É uma das questões que têm que considerar, porque estes valores também vão ser considerados a nível da valorização, ou seja, eu posso, por exemplo, a nível de ganhos de portfólio, ter, por exemplo, e vamos pegar um exemplo prático, ver que a Tesla está a valorizar mais que a AT&T, mas não nos podemos esquecer que a AT&T tem uma dividend yield superior a 6% ao ano, ok? Ou seja, 4 vezes ao ano vamos estar a receber dividendos. Temos tributação e, claro, e efetivamente acaba por ser algo a considerar. Perguntava-me qual era a comissão compra e venda. Neste caso e neste exemplo, estamos a utilizar ações, ok? A utilizar ações, a comissão mínima, salvo erro, é 18. Até vou aqui replicar uma das ordens só para vos demonstrar. Ou seja, se eu quisesse comprar 5, mostrar detalhes, exato. O mínimo aqui são 18 dólares, ok? Tínhamos outras formas de o fazer, mas neste caso seriam 18 dólares de mínimo para esse efeito. Relativamente ao tratado para dupla tributação, ou seja, estávamos aqui a falar de dividendos e perguntaram se de facto o BIC tem o protocolo para evitar a dupla tributação. Sim. Genericamente, dividendos provenientes dos Estados Unidos têm uma tributação de 30% por parte do Estado norte-americano. Quem tem o protocolo de que evitar a dupla tributação no BIG, automaticamente essa retenção baixa para 15%. Ok? Não nos podemos esquecer dos 28% de Portugal. Certo, vamos passar claramente os 40% de retenção. Uma questão a reter. No próprio IRS, e não querendo alongar-me muito neste assunto, porque é uma questão mais fiscal, depois podem ver com o vosso contabilista ou quem vos ajuda nesta mesma questão a declarar os respectivos dividendos de forma a aqui a declarar a dupla tributação, ou seja, a ir fazer a recuperação deste imposto. Ok? A nível desta questão dos dividendos é relevante. Eu gostava de, se calhar, de vos dar aqui, se calhar, uma indicação a nível de empresas e se calhar esquecermos até um pouco aqui a plataforma em si que estamos a usar, mas falaram-me há pouco de dividendos e eu se calhar gostava de vos falar aqui de uma ferramenta que podemos aqui utilizar. Para estas empresas, por exemplo, e vamos falar na AT&T, que foi um exemplo que eu vos dei, imaginem que vocês estavam na dúvida entre colocar a AT&T ou a Vodafone. Para além da questão de mercado e moeda que está a cotar, temos também o fator dividendo. E se eu quisesse saber qual é o dividendo de uma e de outra e qual é o seu histórico, ok? Numa outra plataforma do Big, e atenção que isto é apenas uma curiosidade, que é a Big Power Trade, vocês têm uma ferramenta, está aqui, já agora. Isto é a Big Power Trade, uma plataforma só de derivados, ou seja, só tem CFDs e futuros e opções, mas tem uma ferramenta que se chama Fundamentals Explorer, que é o que eu estou aqui a demonstrar. Ou seja, eu consigo tirar os dados todos de uma empresa. Eu, por exemplo, estava há pouco a pesquisar a Iron Mountain, mas se eu pesquisar, por exemplo, pela AT&T, seleciono aqui a empresa, ele vai me dar todos os dados. Ok, sabemos que a AT&T está a subir 0,86 hoje, está a cotar a 29 dólares e 43. Se eu quisesse olhar só para os dividendos, que era o exemplo que estávamos a dar há pouco, tinha logo aqui toda esta informação, gratuitamente. Última dividend yield conhecida 7,13. Ok? O valor do dividendo em específico e qual é a data 10 dividendo. Se eu não estiver contente com isto, ainda quiser saber mais qual é o calendário de dividendos, carrega aqui no Dividend Schedule e eu tenho o histórico. Ou seja, eu consigo perceber qual o histórico de pagamento da AT&T a nível de dividendo. E consigo perceber que, por exemplo, desde 2016 é um dividendo que se mantém relativamente estável. 49 cêntimos, 50 cêntimos, 51 cêntimos, 52 cêntimos. À medida que os dividendos vão sendo comunicados pela empresa, esta plataforma também aqui vai atualizando, ou seja, ela utiliza o último dividendo conhecido e coloca aqui. Okay? Isto é apenas uma curiosidade, pois podíamos falar de dividendos, podíamos falar de outros dados da empresa. Por exemplo, cá em cima, se eu quiser saber qual é a visão dos analistas sobre a empresa, eu consigo perceber que o price target está muito próximo, está a 1,32%. Se eu quiser saber quem são os analistas, eu também consigo saber. Exatamente, ou seja, perceber quem é que está a dar a análise a
esta informação. Perguntavam-me se esta informação não está disponível na Big Global Trade. Esta em específico não. Isto é para vos dar um exemplo prático, mas também vos digo que, sendo clientes BIG, qualquer uma das plataformas que temos é gratuita. Seja, nem que seja para acompanhamento de mercado, conseguem ter a Power Trade ativa e conseguem ter acesso aqui ao Fundamentals Explorer. Eu acredito sinceramente que é uma ferramenta que vos pode dar bastante jeito, principalmente em carteiras de longo prazo, porque vocês conseguem ter acesso a informações aqui quase como se fosse uma mini Bloomberg, ok? Mais para a parte dos dividendos. Para vos dar o exemplo, nós começámos por aí e vimos, por exemplo, que a AT&T está nos 7% de dividendo. Se eu quisesse vir para este lado da Terra e ver a Vodafone, venha aqui, selecionava, ia tentar perceber como é que a Vodafone estava a nível de dividendo e percebia que está aqui, não está no índice, pagamento 0,38 e este não está correto. Deixa-me só ver que este não ficou correto. Espera aí. Vodafone. Ok, eu selecionei o Nasdaq. Pronto, vamos selecionar o LSE mesmo, que é a praça onde ela cota. E aqui já deve estar correto. Pronto, já está. Percebemos que estamos com uma dividend yield de 5,97 e que o último pagamento foi aqui a 17 de dezembro. Novamente, o esquema de pagamento de dividendos e vamos tentar perceber que, novamente, é um dividendo que se tem mantido relativamente estável, sendo que em 2018 teve aqui uma alteração. 2017 e 2018 ela pagou aqui 10 cêntimos, aqui voltou aos 4, ok? Vermos o que é que vai aqui a seguir, já temos aqui os próximos dividendos a serem considerados. Mas isto novamente é só para vos dar aqui uma ideia de como olhar, se calhar, quando estão a escolher empresas para setores temáticos. Ok? Relativamente aqui a questões de pressário e tudo mais, eu depois até vos posso deixar onde é que conseguem consultar esta questão. A nível de dividendos, e abrimos, parece aqui uma caixa de Pandora. Telefónica é a que paga melhor dividendo? Perguntam-me. Vamos ver, não faço ideia, e daí eu utilizar bastante esta ferramenta, se me permitem a franqueza, é para comparar quando já tenho uma pré-seleção. Se eu vier aqui buscar a Telefónica, salvo erro, o ticker é TEF, vamos sempre tentar selecionar a ação original. Vamos tentar sair aqui dos ADRs, ok? Vamos buscar mesmo a Bolsa de Madrid, a Telefónica. E se eu vier aqui novamente à parte dos dividendos, vamos ver o que é que temos de informação. Então, ele não está aqui a ver o industry, ele está a dizer um dividendo de 19 cêntimos para a Telefónica. Vamos só tentar perceber aqui um bocadinho mais. Pronto, novamente um dividendo relativamente estável. Ele está a pagar 20 cêntimos desde 2017. Pagou aqui 19,4. Qual é o próximo? Exato. Novamente 19,4. Ok? Earnings per share 97,47, ou seja, é algo que acaba por ser relevante. Okay? Mas isto é, como eu refiro, é algo simplesmente para ajudar a decidir entre empresas, é que pode fazer sentido, porque senão basta olharem para o que têm na vossa plataforma e independentemente daquela que utilizam, conseguem ter toda a informação disponível. A nível da Telefónica, ele não estava atualizado, era isso que eu estava a referir, ou seja, não estava a aparecer a dividend yield. Porquê é que isto acontece? Possivelmente a empresa está a ser alvo aqui de alguma atualização de informação, ou seja, já deve ser conhecida aqui alguma informação adicional e não está a considerar. Se olharem, e até volto lá para demonstrar, se vocês virem o próximo dividendo, ele ainda está preso aqui em 2020, ok? Payout ratio não está correto, ok? Ele está a atualizar a informação neste caso. Se olharmos para qualquer uma das outras empresas anteriores, como por exemplo a AT&T, esta informação já aparece atualizada. Ora, andando aqui para cima, dividendo.
7.13, ok? Isto basicamente não olhem para o payout ratio, porque não se podem esquecer que estamos numa época de resultados e que ele está a tentar atualizar muito rapidamente. Esta plataforma vai buscar muita informação mesmo diretamente às mesmas fontes, por vezes até que a própria Bloomberg, mas conseguimos ter aqui uma noção do annual dividend e da dividend yield, além de outras questões, ou seja, estou a focar-me nos dividendos, mas podia-me focar no analyst rating, podia-me olhar aqui para o forecast, ou se quisesse ver até o social sentiment ou relatórios da empresa. Tudo depende do que é que eu queira, ok? Isto é simplesmente uma ferramenta de acompanhamento. Porque a nível de carteiras de longo prazo, também aqui o importante é, se eu já escolhi o setor, se eu tenho uma noção que as finanças da empresa estão bem, ou pelo menos consoante as últimas informações se encontram bem, se eu seguir uma estratégia desta natureza, nada contra outras, o que acontece é basicamente eu estou a fazer aqui uma estratégia de custo médio, ou seja, vários setores exatamente com o mesmo peso, e à medida que eu for fazendo os mesmos reforços que queira, vou tentar fazer com o mesmo peso. Como é que eu faria reforços aqui? Simples. Se imaginemos que nesta listagem, por algum motivo, vamos imaginar, por exemplo, uma empresa que já cresceu bastante, a Tesla, voltasse um bocadinho para trás, se eu continuasse a acreditar nos fundamentais da Tesla, o que iria fazer seria a primeira que eu fazia o reforço. A partir do momento, quando eu vou fazer o segundo reforço, iria olhar para aquela que tem o mesmo peso, mas que está aqui com uma perda ou que está aqui com déficit de performance face às outras, e provavelmente teria a minha prioridade. Porquê? Quando essas empresas recuperarem, se nós continuarmos, é claro, a acompanhar os fundamentais destas empresas, provavelmente a minha mais-valia acaba por ser mais relevante. Se, por outro lado, alguma destas empresas deixar de fazer sentido no meu portfólio, daí o importante ir colocando aqui empresas que eu queira adicionar ou substituir e perceber se, por exemplo, uma Gillhead Sciences não está a ter a performance que eu queira, se calhar eu já tenho aqui uma outra empresa do mesmo setor, no mesmo mercado ou num outro mercado, para fechar esta posição e substituir, tentando respeitar o equilíbrio da carteira. Ok? Pronto, basicamente é isto a nível de investimentos temáticos. Outra forma, e como referi, a qualquer momento vocês podem olhar para este tipo de investimento também através de ETFs. Hoje optámos por fazer por empresas porque era algo que já não era efetuado há algum tempo e por vezes, consoante as empresas, conseguimos olhar para uma empresa em específico e analisar fundamentais em específico. Daí eu ter olhado para aquela ferramenta do Fundamentals Explorer, porque eu estou a olhar para a performance de uma empresa. Ou seja, antes de fazer este primeiro investimento, provavelmente eu iria olhar não só para a questão do dividendo, mas ia olhar para as expectativas dos analistas e, sobretudo, que analistas, ou seja, saber quem é que está a recomendar para perceber se me interessa ou não, ver quais eram as perspectivas dos próximos 2 anos e para depois fazer aqui um afunilar, digamos assim, das empresas que eu iria aqui selecionar. É apenas aqui, novamente, uma das formas de investimento. Deixo à vossa consideração qualquer questão que queiram colocar. De qualquer forma, agradeço a todos o vosso tempo para estarem aqui ao dia de hoje e o que necessitarem, fiquem sempre à vontade aqui com a nossa equipa. Assim sendo, vou dar o webinar como terminado. Qualquer dúvida, disponham. Obrigado e bons negócios.